Bom dia, meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que está sendo essa jornada, né? Como é que foi essa jornada até agora aqui na carta aos Efésios? E hoje a gente chega no último capítulo, no capítulo 6 aqui da carta aos Efésios. Carta que a gente vem estudando, né? Eu falando juntamente com a minha amiga Paula, que, nossa, só gratidão por tão preciosos ensinamentos que ela nos trouxe. E a gente viu, né, fazendo aqui um pequeno resuminho aqui da carta aos Efésios, a gente vê que ali no capítulo 1, Paulo ele vai falar, né, sobre o plano de Deus para nós, o plano de Deus para a igreja, né, nós como um corpo de Cristo, né, e a gente vê que é obra do Pai, é obra do Filho, é obra do Espírito Santo. E a gente vê que Paulo ele orava para que a igreja tivesse esse entendimento da graça de Deus sobre nós. No capítulo 2, a gente viu que o plano de Deus era não só para judeus, mas para gentios também. Nós estávamos incluídos, né, todos nós, no plano de salvação, mesmo que não éramos o Israel de Deus, né, em termos físicos. Já no capítulo 3, a gente viu que tanto os gentios quanto os judeus, os gentios eram co-herdeiros dessa salvação, eram co-herdeiros da promessa que foi feita long time ago, já ia falar em inglês, muito tempo atrás. Ali a gente estudou um pouquinho sobre Abraão e depois no capítulo 4 a gente vê que Paulo começa a aplicar a doutrina de Deus, né? As coisas que eram precedentes, aquilo que era necessário para nós como igreja prosseguirmos em fé. E entendendo que Deus é um só para mim, para você, para judeu, para não judeu, e que nós somos justificadas pelo que, meninas? Eu quero ouvir um coro bem grande, que eu acho que nessa altura não tem ninguém aqui que não saiba que nós somos justificadas pela fé. É assim que somos justificadas. Aí a gente chega no capítulo 5, onde a gente aprende que é preciso sermos imitadoras de Deus, sermos cheias do Espírito Santo, demonstrarmos, né, o Espírito Santo dentro de nós, nas nossas relações com o pai, com os nossos pais, né, com os nossos cônjuges, que é essa premissa ali do capítulo 5. E continuando nesse mesmo tópico, ele vem aqui para o capítulo 6 e ele vai falar, né, filhos, meninas lembram que não tinha divisão de... Desculpa, meninas, esqueci de falar, peço desculpas por eventual tosse que ainda tá aqui. Acabei de fazer uma nebulização para vir gravar, achei que deu uma melhorada, mas na medida que eu vou falando a voz vai ficando muito seca, garganta seca, então é inevitável, desculpa, mas ou é assim ou não era, então não ia gravar, tá bom? Uma paciência comigo, paciência com a minha voz, com a minha tosse. Então aqui no capítulo 6, vocês lembram que não havia divisões de capítulos, verdade? Então ele continua o tópico que ali do capítulo 5, que era exortar, falar sobre o casamento, o relacionamento de marido, mulher, e agora ele vai passar aqui para o relacionamento dos filhos com os pais. Ele vai dizer: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, isto é justo, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aí ele vai falar também sobre o lar cristão, quanto a vós outros servos, obedecer ao vosso Senhor. Então o que ele está falando aqui? Que a gente tem, nós como filhos, né, nós temos que obedecer, nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe. E quando nós fazemos isso, a nossa vida ela é alargada, né? Lamenta, porque nós andamos no princípio de Deus, que é honrar o nosso pai e a nossa mãe. Não importa, meninas, e eu falo de verdade, eu posso falar com propriedade, né, com conhecimento de causa, porque sofri muito nessa área da minha vida em relação aos meus pais, mais especificamente ao meu pai, mas eu perdoei e ficou tudo certo. Não importa o que meu pai tenha feito comigo, eu ainda assim tenho que honrá-lo, porque ele é meu pai, o autor da minha vida. Aqui no caso eu tô falando do meu pai biológico mesmo, tá? Claro que o meu pai celestial também, mas eu
eu sei que tem casos e casos severíssimos de abusos muito fortes. Não significa que tem que ter uma convivência, mas tem que haver perdão e tem que haver honra a pai e mãe. Ah, não, mas você não sabe o que a minha mãe fez. Não, não sei. Eu sei o que meu pai fez comigo e eu sei o que a Bíblia me ensina a fazer, que é me ensinar a honrar, a perdoar. E assim os meus dias serão alargados, né? Eu vou ter mais dias de vida aqui nessa terra. Então, se você está buscando aí ter mais dias, permanecer por mais tempo aqui na terra, um dos princípios é honrar o teu pai e a sua mãe, viver em amor, em harmonia, mesmo que não seja ali de corpo presente. Às vezes não dá para ser, mas tem que honrar, tem que obedecer, tem que honrar pai e mãe, isso é um mandamento e é básico. Mas também para os pais, né? Porque a gente sabe que tem pais que, vamos combinar, que não são pais de verdade, que são terríveis. Eles também não deveriam incitar os seus filhos à ira, não provocá-los e educá-los em amor, embasados no conhecimento que a palavra de Deus nos traz. E quando nós vivemos nessa harmonia, nesse conhecimento em amor, as coisas são mais fáceis e são mais prazerosas, produtivas, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas bora continuar, ele vai continuar falando também sobre quanto a ser servos e quanto a vós outros servos, obedecer aos vossos Senhor, que isso tem a ver com o nosso trabalho, né? Obedecermos aos nossos líderes, mas nos submetermos, mas também em respeito, em amor, e a mesma coisa, os nossos líderes devem agir da mesma forma. Não com empáfia, mas sim em amor, não sendo senhor, não dizendo, mas eu sou chefe, eu mando isso, aquilo. Não é nada disso. É realmente refletindo o caráter de Cristo. Eu não quero me ater muito a isso, porque esse capítulo é um dos capítulos mais lindos, acho que um dos melhores, assim. Nossa, eu falo isso muito, né? Mas realmente o capítulo 6 de Efésios, a partir agora do versículo 10, a gente vai ver que tem um ensinamento muito profundo aqui para nós. Eu vou ler todo o texto e depois a gente volta. Ai, meninas, me perdoem, mas é só começar a falar, aí a coisa fica difícil aqui, ó. Eu vou ler o texto e depois a gente volta para explicar um pouquinho. Quanto ao mais, sede fortalecidos e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e nem carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vou parar por aqui. Então o que a gente vê? Ele está falando que a gente tem que ser fortalecido na força do Senhor e no seu poder. Eu não canso de falar que não é na nossa força, não é no nosso poder, mas é sim na força do Espírito Santo que habita em nós. Não é por mim, mas é por Ele que me capacita, né? Que me chama a vencer e me dá todas as ferramentas necessárias para que eu possa vencer. E ele ainda continua dizendo, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Isso significa que o nosso inimigo, né, o diabo, Satanás, eu nem gosto muito de falar nele, porque eu não gosto muito de dar moral para ele, mas tem horas que não dá para fugir da palavra em si mesmo e dizer sobre ele. Ele que é o nosso inimigo e ele vive preparando ciladas para que nós possamos cair, para que nós possamos, e quando nós caímos, nós tendemos a até entrar em pecado mesmo. Então ele fica ali, ó, mandando setinhas, né, dados inflamados na nossa mente, e se nós não estivermos firmes em Deus, muitas vezes acreditamos e muitas vezes caímos nessas ciladas. Eu sei de cristãos que não conversa com o filho, que não conversa com o pai, que não conversa com o irmão, gente que vai na igreja, senta longe um do outro porque não conversa. Gente, nós somos chamadas, aqui em Efésios a gente viu isso, para sermos uma família, um só corpo, uma só igreja, um dando continuidade para o outro. Um é a mão, o outro é o braço, o outro é o pé, e é assim que somos. Então, não devemos cair nas ciladas do inimigo. E ele ainda diz aqui, ó, porque a nossa luta, ela não é contra sangue e nem carne, sim contra os principados, potestades,
dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a gente entende que o diabo é como se fosse o chefão, né? O Big Boss, o chefe de todos, mas ainda a gente tem os principados, temos as potestades. Não vou especificar nada aqui porque senão o vídeo fica muito longo. Dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais nas regiões celestiais. Então todos essas nuancezinhas aqui são demônios, cada um na sua hierarquia, na sua patente, tendo como diabo o seu chefe maior, e eles são designados para ali, ó, para nos tentar a nos tirar do nosso propósito, a cairmos em tentação, a deixarmos de acreditar aquilo que nós já vimos estudando, né? Todas as coisas que Deus, o nosso propósito, tudo aquilo que Deus nos tem chamado para ser, acreditarmos nas mentiras do diabo. E é por isso que ele vai agora dar sequência dizendo, né? Primeiro ele começou falando que nós deveríamos nos revestir da armadura de Deus. Agora no versículo 13 ele diz: portanto, tomai toda a armadura para que possais resistir ao dia mau. Depois de terdes vencidos tudo, permanecer inabaláveis. Então, nós vamos ter dia mau. Se você ainda não teve, se você tá aqui nesse grupo germinar, nunca teve um dia mau na sua vida, por favor, levanta a mão, diga o que é, como que pode, porque todas nós temos um dia mau. Algumas mais do que um dia mau. A gente sempre passa por situações que são dias maus, mas nós temos que nos revestir de toda a armadura de Cristo para que nós possamos ficar firmes e inabaláveis. E eu acho que eu falei isso em Mateus, eu não me lembro. 2 anos atrás, minha família, nós passamos por uma fase muito difícil. Eu perdi minha irmã aos 51 anos de Covid, como muitas pessoas perderam. Foram muitos dias, foram 33 dias no hospital. E ao mesmo tempo a gente estava perdendo muita gente, familiares, amigos, pessoas assim muito queridas. Nós perdemos muitas pessoas. E eu confesso que não foi fácil. Eu acho que foi a coisa mais difícil. Eu já perdi mãe, eu já perdi pai, mas cada um a seu tempo. E não estávamos vivendo naquela opressão que era viver na época do Covid, quando eu estava muito forte. E eu confesso que se não fosse por Deus, meninas, eu acho que eu tinha enlouquecido. Porque nós sofremos sim, não foi fácil de forma alguma. Mas ficamos firmes e inabaláveis. Eu posso dizer como testemunha viva, não só por mim, vou usar aqui as minhas irmãs também, né, que são as pessoas mais próximas da minha vida, que permanecemos firmes e inabaláveis. Em nenhum momento eu vou falar por mim agora, não posso responder pelas minhas irmãs. Eu perguntei a Deus: por que, Senhor? Por que o Senhor está fazendo isso? A minha fé não foi abalada. Ao contrário, eu sabia que tinha um propósito, eu sabia que tinha algo mais. Foi difícil demais. Ainda é. Tem dias que ainda choro, tem dias que, 2 anos não parece, tem dias que parece que foi ontem, tem dias que parece que já faz uma década. Sinto muita falta da minha irmã, mas eu sei que em todas as coisas Deus tem um propósito. E se não fôssemos arraigadas, né, como eu falei no capítulo 3, alicerçadas, se a nossa fé não fosse realmente embasada, alicerçada, arraigada como raízes profundas em Cristo, talvez hoje eu não estaria aqui, talvez hoje eu teria desistido de tudo isso, porque um dia mal chegou para mim, chegou para minha família, como chega para muitas. Eu sei que muitas de vocês, né, eu tenho testemunho de pessoas aqui com câncer, pessoas que perderam o marido, pessoas que perderam familiares, né, e eu sei que se nós estivermos firmes no propósito, né? Revestirmos da armadura de Cristo, nós resistiremos ao diabo no dia mau, no dia que eventualmente vai chegar esse dia mau para todas nós. E aí nós vamos permanecer firme. Mas como é que é essa armadura, né? Porque Edilene, você fala demais, viaja aí no tempo, viaja na maionese, mas que armadura é essa? Que é isso? Como é que eu faço? Vou ali, compro alguma coisa, visto? Não, meninas, não é nada disso. Eu sempre gosto de descontrair aqui um pouquinho. Eu acho que a gente tem que ser
sério com Deus, mas ao mesmo tempo, eu não acho que Deus é esse Deus, sério. Deus é um Deus de amor, um Deus de brincadeiras, um Deus que descontrai. Nem mesmo na palavra a gente tem que só falar, sabe aquela coisa engravatada? Não, deixa fluir, seja você mesmo. E eu sou meio palhacenta, então eu gosto muito de continuar. Acho que não seria eu se eu tentasse fazer uma outra linha, né? A linha séria, a linha firme, que não sou eu, não é da minha personalidade. Mas que armadura é essa? Vou ali no mercado e compro? Não, mas Paulo aqui, ele está usando uma figura de linguagem. Porque, meninas, vou pra água. Bora comigo. Esse vídeo vai ficar horrível com muita tosse, mas não tem outro jeito. Paulo, ele está usando uma figura de linguagem ali nessa carta, quando ele escreve essa carta à igreja de Éfeso, né, quando ele escreve aos Efésios, como a gente viu, que vai passando de cidade em cidade, não foi só especificamente para para o povo ali de Éfeso. Mas ele vai usar uma figura de linguagem que ele vai falar sobre o soldado romano, a vestidura, né? A vestimenta. Olha o português. A vestimenta de um soldado romano. Para fazer uma alusão à nossa vida cristã, como nós deveremos nos portar. Então ele vai falar aqui, ó, no versículo 14: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, né? Ele vai falar sobre o cinturão. O que é esse cinturão ali no contexto do uniforme, né? Da roupa, da vestimenta do soldado romano? Eu fiz uma colinha aqui porque eu não vou conseguir lembrar de tudo e ainda escrevi muito mal aqui, eu confesso. Então ele tá falando que a gente tem que ter em mente o cinturão. Esse cinturão ele era feito de couro e os soldados eles usavam para proteger a região baixa do abdômen, né? Para ficar ali bem preso, bem cingido. E ele segurava toda a armadura. Ele era que dava sustentáculo para a armadura. E ali também era onde se encaixava a espada do soldado. E a finalidade é que quando Satanás, né, vier nos lançar mentiras, e às vezes a gente vê até, parece verdade, o que nós chamamos de sofismas, são mentiras travestidas de verdade. A gente acredita, mas se nós estivermos realmente com o cinturão da verdade, se nós cingirmos, apertarmos esse cinturão, nós não nos deixaremos ser abaladas por essas mentiras, né? Por esses sofismas, mentiras com aparência de verdade, que o diabo e toda essa cordinha ali dos seus empregadinhos, que a gente viu ali no versículo 12, quando eles vierem lançar sobre nós estamos embasados, né? Cingidos na verdade. E é assim, isso não vai nos atingir, porque nós cristãs, a nossa vida tem que ser pautada na verdade de Cristo. Verdade que nos liberta, como nós já estudamos nos evangelhos, a verdade ela liberta e vivemos de acordo com essa verdade. Depois ele ainda diz: vestindo-nos da couraça da justiça. A couraça da justiça era um traje feito de metal, ou um combinado entre metal e couro, bem duro. E ficava ali no tronco do soldado, servia para proteger tanto o coração quanto os órgãos, né, os órgãos internos, né? No caso, fígado, rim, que mais? Pâncreas, pulmão, tudo isso. E a gente vê que a couraça da justiça, ela serve para proteger o nosso coração. Porque ali no coração, eu não vou me lembrar agora, Provérbios diz que, sobre todas as coisas, é Provérbios, só não me lembro o capítulo nem o versículo, guardai o vosso coração. Então, nosso coração ele tem que estar bem protegido mesmo, para quando essas mentiras, para quando as coisas, situações acontecerem, nós não nos deixarmos abalar, não nos deixarmos sofrer. Podemos até sofrer, mas não deixar que isso mude a nossa fé, mude os princípios pelos quais nós levamos as nossas vidas. Então ele fala, eu coloquei aqui que ele serve para proteger o nosso tronco e outros órgãos, e em Jesus é que estamos justificados, e a Ele, a Cristo, é que atribuímos toda a nossa justiça e a ninguém mais. E a finalidade é proteger o nosso coração para permanecermos
inabaláveis. Então, quando nós permanecemos na verdade, quando nós nos vestimos, né, dessa couraça da justiça, quando nós agimos com justiça, porque Cristo é justo, nós protegemos o nosso coração, nós protegemos os nossos órgãos internos e permanecemos firmes e inabaláveis. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Aqui ele está se referindo ao sapato do soldado, que era uma sandália, né? Eu acho que mais para sandália do que para sapato mesmo, que eles calçavam, e por baixo eles tinham como uns pregos, uns preguinhos assim. Eu acho que para quem faz trilha, eu já fiz, a gente usa, ou até no futebol, né? Eu acho que tem uns pregos assim nas chuteiras, alguns tênis tem esses preguinhos, porque se você vai para um terreno mais arenoso ou enlameado, mais molhado, você tem mais aderência quando você pisa no chão, você fica mais firme. Então, quando nós calçamos embananei tudo, apaga, volta aqui, quando nós calçamos, eu vou voltar pro versículo aqui, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé. Tô passando lá pra frente. Então, quando nós calçamos essas sandálias meninas, deu um branco aqui, não vou fazer outro vídeo, vai ficar do jeito que tá. Quando nós calçamos esses sapatos, né, que é com a preparação do evangelho da paz, porque em Cristo, somente através do seu evangelho é que nós temos paz. Não tem outra forma. A gente pode até ter uma falsa paz, né? A gente pode até achar que temos, mas a paz verdadeira, para passarmos por dificuldades, como eu falei agora há pouco, só temos quando nós realmente nos revestimos dele. E esses preguinhos, eles servem exatamente para isso, para ficarmos firmes, mesmo quando passamos por terrenos arenosos, né, cheio de pedras, cheio de percalços na vida. E aí continua, que eu já meio que me adiantei, embraçando-nos sempre do escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do diabo. O escudo, né, acho que vocês já viram, todo mundo já viu pelo menos alguma vez na vida, algum filme de época medieval, que eles usam aqueles escudos para se protegerem das flechas. E no caso aqui dos romanos, eles ainda molhavam esse escudo para quando as flechas com fogo atingisse o escudo, a água já apagasse esse fogo. E a gente vê ele falando aqui, olha aqui como que ele fala. Apagar os dardos inflamados do maligno. Então, quando nós nos revestimos do escudo de Deus, esses dardos inflamados que vêm sobre nós já são apagados. Nós temos que estar realmente pautadas na palavra, no evangelho da paz, que nos lava, que nos redime, sabermos quem nós somos, quem somos nele e quem é Cristo. Porque é ele que vence as nossas batalhas, é ele que vai à nossa frente. E é nele que nós temos a vitória, e a vitória é certa, quando nós colocamos o escudo de Deus para nos guardar e nos proteger. Então, vestir-se da armadura de Deus significa viver em santidade, viver uma vida cristã honesta, viver uma vida cristã de acordo com os princípios de Deus. Aí ele continua, bora pra Bíblia, que eu acho que o vídeo já tá enorme. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o que é o capacete da salvação? É aquilo que guarda a nossa mente, que nós precisamos guardar a nossa mente. Precisamos deixar que a nossa mente, né, tudo aquilo que... lembra que nós já falamos sobre isso? Tudo aquilo que é bom, que é honorável, que é nobre. Isso é que deve ocupar o nosso pensamento, deve ocupar a nossa mente. Porque é aqui, na nossa mente, né, que as coisas vão acontecendo. Se a gente der espaço para que esses pensamentos evoluem, quando esses sofismas, essas mentiras, esses dardos inflamados do inimigo chegar até nós, se nós estivermos com a nossa mente protegida, nós não teremos dúvidas de quem somos em Cristo, de quem Ele é, do que Ele fez, do que Ele é capaz, que Ele já colocou todos os nossos inimigos, né, por estrados dos nossos pés. Então é nele que podemos todas as coisas. E eu não sei se eu falei, meninas, quando eu falo inimigos, eu não estou me referindo ao meu pai, a
minha mãe, é o meu chefe, é minha sogra, meu sogro. Eu estou falando de inimigos espirituais. Esses que a gente viu ali no versículo 12. Não é querer sair batendo de frente com o pai, com a mãe, com o marido. Não é. Sei que às vezes nossos esposos, não vou falar por mim, que sou casada, às vezes tira a gente do sério, mas ele não é meu inimigo. O inimigo é aquele que está por trás. E aí a gente vai para a última, para o último, que ele termina aqui ainda no versículo 17, dizendo: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. E ele mesmo diz o que é essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a própria palavra. Então, como é que eu vou combater? Como é que eu vou vencer essa luta contra esse inimigo que às vezes parece que é tão poderoso? Às vezes parece que é tão mais forte que eu. Eu vou combater e vocês vão se lembrar. Você que está comigo desde Mateus, vocês vão se lembrar ali de Mateus no capítulo 3. Que Jesus, quando ele vai pro monte para ser tentado, né? Que o diabo começa a tentá-lo, ele enfrenta o diabo com o quê? Com a palavra de Deus. No diabo diz: se joga daí que eu te darei isso, te darei aquilo, e eu te farei, farei as pessoas se ajoelharem diante de ti. E Jesus fala: não tentarás o Senhor teu Deus, também está escrito. Aí Jesus estava com fome, porque estava de jejum, e ele falou: se você me pedir, transforma essas pedras aqui em pão. E o que Jesus fala para ele? Nem só de pão viverá o homem. Então, a espada do Espírito é a própria palavra de Deus. Nós confrontamos o diabo com a própria palavra de Deus. Por isso que é importante lermos a Bíblia, porque quando essas mentiras chegarem, né, dizer para você assim: olha, você não tem valor, você não é nada, você não é ninguém. Você vai se lembrar aqui daquele versículo que diz: desde o ventre da minha mãe, o Senhor me formou, me chamou para um propósito. Mesmo antes de eu ter sido criada, eu sou feitura. Efésios 2:10. Eu sou feitura, obra-prima dele. Então, é lendo a palavra, conhecendo a palavra, que eu terei armas, ferramentas, né? Que eu aprenderei a usar a espada do Espírito para combater essas verdades. Eu vou dizer: não, mentira, ó, não vem não, Satanás, pode, esses dados inflamados, eu tô com meu capacete aqui, meu escudo tá molhado, as suas flechas não vão penetrar, o fogo não vai me queimar, porque eu sei quem eu sou em Cristo, eu tenho ferramentas para combater, eu sei usar a espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus. Eu acho que o vídeo ficou muito grande. Aí a gente vê, Paulo vai terminar a carta. Ele ainda vai dizer, né, que com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos, que nós devemos continuar orando, buscando a Deus. E eu sei que é isso que você tem feito aqui nesse grupo Germinar. Eu quero dizer que cada livro que eu termino, né, no caso aqui uma carta, que eu termino com vocês, eu só tenho a agradecer o meu aprendizado, a oportunidade que vocês me deram de... Deixa eu tirar esse óculos. De realmente de crescer em Deus, de aprender juntamente com vocês e de usar essa arma, né? De usar a espada do Espírito todos os dias nas nossas vidas. Então hoje terminamos mais um livro, terminamos o livro de Efésios. Estou muito feliz, muito orgulhosa de você que está firme, que continua firme e que tem deixado Deus falar ao seu coração. E quando Deus fala, nós somos transformadas, feridas são saradas, relacionamentos são sarados, são transformados, pessoas são curadas física, emocionalmente, de todas as formas possíveis. E nós aprendemos a resistir ao diabo no dia mau, porque as ferramentas que Deus nos dá é amor, é fé, é longanimidade, benignidade, e tudo embasado e pautado nele, porque nós, por nós mesmas, não somos nada, não somos capazes, mas ele é, porque ele é tanto o querer quanto o efetuar vem dele. E eu espero que você permita, né, continue, que ele deixe que o querer dele entre, germine no seu coração e que o efetuar também, você possa ser uma pessoa que responda positivamente a tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então, muito obrigada por mais um livro conquistado, né, terminado. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição de buscar
a Deus, de conhecê-lo de forma mais íntima, que o Espírito Santo de Deus realmente possa habitar no seu coração, abrir os seus olhos, a sua mente, que a palavra dele possa penetrar como uma espada de 2 gumes, que corta para um lado e corta para o outro, mas não para te ferir, para te sarar, para te curar, para restabelecer sua vida, para que você possa caminhar em fé, em santidade, firme, forte, para permanecer de pé no dia mau, no dia que as coisas parecem que não tem solução. Lembre desse capítulo, volta, leia aqui novamente e você saberá como aplicar todos esses princípios aqui da palavra de Deus na sua vida, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe você, que essa palavra cresça, floresça, germine em você e a todos aqueles que estão ao seu redor. A gente termina mais um livro, mas não terminamos a caminhada não, terminamos a jornada aqui em Efésios, mas a nossa caminhada de conhecimento e busca de Deus, do seu Espírito Santo, do seu amado Filho Jesus que morreu por mim e por você, continua amanhã numa nova jornada. Sempre tem algo novo pra gente aprender, tá bom? Então Deus abençoe você, tenha um dia pleno, repleto da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe.